Diabo ou Satanás representa a fragilidade da natureza humana e os sentidos corrompidos. Faz a ti mesmo a seguinte pergunta: quando és confrontado por tentações, onde elas se originam? Na tua mente, correto? Nas tuas emoções? Nos teus sentimentos? Sim ou não? Aparece por acaso uma entidade mitológica para te tentar? É por meio dessa reflexão que começamos a compreender que a linguagem bíblica é rica em alegorias e simbolismos. Sentidos corrompidos são iguais a diabo ou serpente, cujo representante simbólico é Adão. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Como poderia Deus responsabilizar o ser humano por algo cuja origem não estivesse nele próprio? Se a distorção da conduta humana houvesse entrado no mundo por meio de uma entidade externa, como um suposto diabo mitológico, então seria necessário rever o que a própria Escritura afirma, que esse erro se originou por meio de um só homem, Adão, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8:7. Quem é então o verdadeiro opositor da vontade divina? Certamente não é o ser externo. A mentalidade da carne, que reside no homem, seus desejos e emoções desconectados da razão espiritual, é a real adversária da verdade. Satanás é igual à atitude carnal de Pedro, contrariando Cristo. E, virando-se Jesus, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não discernes as coisas de Deus, mas as dos homens. Mateus 16:23. As palavras e atitudes de Pedro refletiam a natureza humana corrompida, representada por Adão, e não uma criatura mística. Outro exemplo da figura simbólica de Satanás. Entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5:5. O que Paulo quis dizer com isso? Entreguem esse homem a Satanás significava, na verdade, deixá-lo experimentar as consequências de sua própria natureza carnal. Romanos 1:24 e 1:28 oferecem clareza. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Além disso, Deus os entregou a uma mente reprovável para fazerem coisas que não convêm. Por que Deus os entregou a essas inclinações desordenadas? A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Romanos 8:7. Deus não os entregou a um ser espiritual rebelado, mas às consequências naturais de suas próprias escolhas e inclinações carnais que os conduzem a condutas destrutivas e, por fim, à morte física. Conclusão? Compreende de uma vez por todas. O termo diabo é uma representação alegórica da natureza humana desviante da vontade divina. O único espírito digno de confiança é o Espírito Santo que habita no interior daqueles que buscam a verdade. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não consigo praticá-lo. Romanos 7:18. Deus permite que o ser humano experimente os efeitos de sua própria mente corrompida, não para a destruição do espírito, mas para que este possa ser salvo mediante o reconhecimento do erro e a renovação da consciência. A mente carnal, ou seja, o homem da carne, é a origem do desvio e não o espírito regenerado. Cristo, portanto, submeteu a sua própria natureza humana, imperfeita e sujeita às mesmas tentações, à morte, libertando assim a presença divina que nele habitava. Esse mesmo princípio se aplica aos que nascem do espírito: resistir à carne, superar o velho homem, Adão, e manifestar o novo homem em Cristo. Desperta tu que dormes. Não continues a ser manipulado por líderes religiosos que ainda propagam doutrinas mitológicas. Busque o entendimento e ele te libertará.